todas, boa tarde, bem-vindas. Vamos aqui para mais um encontro do alinhamento energético aqui no Conjunção do Ser. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Luíse França, eu atuo como terapeuta energética, tá? Principalmente por esse canal, eu estou trazendo muito do meu trabalho com a terapia energética, do meu processo de conhecimento, de como eu opero e trabalho com esse modelo de terapia. E esses encontros, né, que estão acontecendo de forma gratuita, sempre às quartas-feiras, às 3 horas da tarde. Se você desejar participar, vai ter um link aqui embaixo que você vai poder encontrar. Esses encontros surgiram de um chamado mesmo, vamos dizer assim, meu em contato com a espiritualidade, em contato com os meus processos de meditação, autoconhecimento. E eu comecei a sentir a necessidade de compartilhar esse movimento com outras mulheres. Então, esse foi o impulso que começou em relação a isso. E o foco desse trabalho é trazer uma reflexão sobre a energia do dia. Então, a gente vai começar no início um pouco sobre qual é a energia do dia de hoje, baseado no Kim do dia. Eu sempre pego esse conteúdo lá do site Pan Portugal. Vou deixar também o link aqui embaixo, caso você queira ver o texto na íntegra, que eu vou comentar aqui e trazer a reflexão. E aí, aproveitando essa energia do dia, qual é o link que eu faço, né? Poxa, como é que eu poderia trabalhar num nível um pouco mais profundo com essas mulheres a energia do dia, usando uma mesa que também é gratuita, uma mesa que foi canalizada pelo Henrique Gasparetto, que é o Sistema Regenerador Astariano. Essa mesa, que era uma mesa que eu já trabalhava muito para mim, e resolvi incluir nesse trabalho, é o canal, é a ponte que vai ajudar a gente a trabalhar essa energia que a gente vai refletir no início do encontro, com a parte do alinhamento que acontece mais ao final. Então, é um alinhamento que passa por um alinhamento dos chakras, entendendo, gente, que a grande chave para alinhar um chakra não vai ser 100% uma ferramenta externa a você. A grande chave para alinhar um chakra, e por isso que eu trago com a reflexão no início, é justamente você, como consciência e como ser, entrar em contato com a tua energia, perceber como é que está esse ponto de energia para você e se trabalhar, porque os teus chakras eles vão estar sempre funcionando. Não cai nessa história que um chakra seu tá bloqueado. Ele não vai estar bloqueado. Ele pode estar tendo muita dificuldade ou não estar operando no que poderia estar operando na plena essência do teu ser, que é isso que pode estar acontecendo. E aí, quando o teu ser entra em contato com o conteúdo, com a situação, com a energia de outra pessoa, o chakra vai estar regulando e trocando você como ser com o ambiente ao teu redor e com as pessoas e com as situações o tempo todo. Então, a grande chave é trabalhar essa consciência, porque quanto mais você traz essa clareza, essa harmonia interna, quanto mais você traz amorosidade no contato com você, com a tua energia, quanto mais você pega a tua consciência para refletir sobre as situações que você está passando na sua vida hoje, isso vai trazer um real e profundo alinhamento do teu chakra. Agora, nós temos caminhos, nós temos propostas, e que bom que as temos, nas terapias como um todo, para te ajudar a viver esse processo. Existem ferramentas como essa que eu vou utilizar hoje para te ajudar a você ter um momento de pausa, a você ter esse momento de respiro, a você ter esse momento de conexão. Mas eu reforço, você não depende de ferramenta nenhuma para exercitar isso no teu dia a dia, para construir isso no teu dia a dia, e isso tem muita força. É o que a gente vê dos grandes mestres e alquimistas do Oriente, que já viviam esse processo de contato, muito se passado pela meditação, que não necessariamente tem que acontecer por você silenciar e mergulhar tão profundo em você, mas eu vou trazer um primeiro estágio que é fundamental, acho que para todos nós, que é você se permitir estar presente e consciente com você, momento a momento. A meditação é uma chave para isso. Essa mesa que eu trouxe aqui é uma chave para isso. Mas tem N outros tipos de terapias em que você vai estar em contato, você vai perceber sua energia.
O terapeuta vai estar lá como alguém que vai te ajudar a viver esse processo, alguém que provavelmente já viveu muito desse processo, estudou muito sobre esse processo e pode te ajudar nessa caminhada, pode te auxiliar na caminhada, mas ele não pode fazer a caminhada por você. Então, o professor, ele ajuda o aluno, né, vamos trazer uma analogia de uma sala de aula, a entender os assuntos, os conteúdos que tem na frente dele, ajuda ele a entrar em contato com a matéria e se exercitar na matéria. Mas o uso que o aluno vai fazer daquele conhecimento é uma experiência muito particular de cada um. Então, eu estou trazendo um pouco dessa analogia para você entender o lugar que entra um terapeuta energético nessa equação. Né? E, dentre outras, inúmeros tipos de terapias, independente de qual caminho ele siga, essa pessoa vai estar ali como alguém mais versado e experiente, ou que teve mais vivência naquilo e teve mais tempo de dedicação àquilo, para te ajudar no teu processo, mas não se esquece que é o teu processo. Não se esqueça de você dentro do processo, porque no final se trata sobre você. Você trocando com você mesma e você trocando com o mundo. Então, dada essa reflexão, que acho que é importante, vamos começar a entender um pouco qual é a proposta da energia do dia de hoje. A energia do dia de hoje é a energia do Kim 17, Terra autoexistente vermelha. Deixa eu colocar o link aqui para quem está me acompanhando, né? Porque eu tenho sempre as meninas que me acompanham aqui no ao vivo. Vou deixar o link para vocês aqui e vou colocar o link também lá no grupo. O que você vai ter acesso, aqui embaixo na descrição é o link do grupo, e aí você consegue entrar no grupo e receber o link da sala privada, né, para poder participar ao vivo, tá? Vamos entender um pouco qual é a proposta dessa energia do dia, do que a gente vai trabalhar. Meninas, se vocês tiverem dúvidas, quiserem me perguntar alguma coisa, podem usar o chat que eu falo aqui com vocês. E eu vou ler alguns trechos que eu achei, assim, bem interessantes em relação à energia de hoje, para a gente refletir aqui junto, tá? Então, fica totalmente à vontade para colocar como é que foi para você, para tirar dúvidas e também para contar como é que chegou aí, né? Como é que você entendeu isso que eu estou falando. Terra autoexistente vermelha. A energia, né, lá no site da PAN Portugal, sempre começa com uma pergunta. Eu acho isso muito legal, da forma como eles organizaram o conteúdo lá, enfim, do calendário. A pergunta de hoje é: qual é a forma? E quando a gente está falando de terra, a gente está falando de materialização. Então, a gente está falando de forma, a gente está falando da etapa, que já não é a etapa muito ligada ao ar, que eu estou idealizando, que eu estou lidando com cenários muito diversos. Eu já estou falando na etapa em que eu já tive a ideia, já me conectei com ela já se transformou em desejo, em força para mim. Ela já está no início do momento, já entrou o elemento fogo, que já me incendeia, gera um desejo, uma vontade de fazer com aquilo. Aquilo já passa pelo elemento água das minhas emoções, aquilo já foi elaborado pelas minhas emoções, entrando em contato com aquela ideia, com aquele desejo. E aqui é como se eu estivesse chegando na forma. Eu estou chegando na parte da terra, do elemento terra. Eu vou materializar. Aquilo vai virar algo no concreto, que eu vou me relacionar com aquilo. Qual é a forma? Quando eu pego aquela massa disforme, que foram ideias, desejos, sonhos, eu refinei, eu ajustei, eu entendi quem eu era naquela história, mas agora eu vou dar a forma. E aí vocês vão entender o convite que eles fazem, que eu achei muito legal, eu vou ler aqui o começo do texto. O tom autoexistente, desculpa, gente, induz-me a questionar o que, onde, quando, por quê e como. Então, ele traz 5 perguntas chaves para que você tenha mais clareza e orientação interna para definir uma forma. A gente lida muito mais com essas perguntas de forma mais clara quando a gente está, enfim, lidando com o nosso trabalho, quando a gente está lidando com algum projeto que a gente está tocando muito a nível profissional,
né? Eu, particularmente, observo as pessoas olhando para essas perguntas muito a nível profissional, muito a nível da relação delas com o dinheiro, com o financeiro, com compra, com venda, com trocas estabelecidas nesse lugar. E que são extremamente importantes. Eu preciso ter clareza do que eu estou comprando, onde fica, quando eu vou poder realizar. Vou repetir sim as perguntas, posso? O que, onde, quando, por quê e como. São perguntas que trazem objetividade, são perguntas que trazem clareza, são perguntas que me ajudam a entrar em contato com isso que eu quero moldar, e eu vou entendendo como é que eu posso estar nesse lugar e dar forma para algo, olhando profundamente para esse algo. Isso é um desafio para muitos de nós hoje em dia. Porque quando eu vou dar forma, eu faço escolhas. Qual é o grande desafio de você responder essas perguntas? Você conseguir fazer as suas escolhas. Você conseguir definir o que fica e o que sai. Você conseguir estabelecer e se comprometer com o que você escolheu. Então, a confusão não são as perguntas. Entenda, as perguntas elas são norteadoras. O BO que eu vejo de verdade como terapeuta e que eu vivencio na prática, no exercício de criar coisas, da forma de coisas, principalmente voltado ao meu trabalho, mas eu vou trazer um pouquinho da reflexão que isso bate em outras áreas da nossa vida, não é em responder essas perguntas. Se a gente pudesse agir como um jornalista que está escrevendo uma manchete sobre aquilo, rapidamente a gente poderia trazer esse conjunto de informações. Agora, quando se trata de escolhas que vão passar por algo que eu vou me comprometer e que eu vou exercitar, e se eu não exercito, e se eu não me comprometo, isso de alguma forma vai bater na minha autoconfiança. E eu não vou conseguir mais sentir esse senso interno profundo de ligação e confiança comigo. É nesse ponto, as escolhas. Socialmente, nos foi aberto uma oportunidade gigantesca de muitas informações, de N possibilidades. A gente se deparou com tanta liberdade, óbvio, dentro das condições sociais de cada um, tá, gente? Não vamos fantasiar muito essa realidade, não. Mas, sim, nos foi dada um leque muito maior de liberdade do que uma geração atrás, 2 gerações atrás, vamos botar assim, um leque muito maior. Que, sim, trouxe muito mais limitação para as escolhas. Porque é como se eu tenho tanta opção e tanta oportunidade que, às vezes, é difícil eu me comprometer com uma. E a materialização, ela está diretamente relacionada ao compromisso, a uma manifestação, uma intenção clara, constante, um compromisso com a escolha que você fez. Vamos trazer para outra área da vida, como eu estava comentando um pouquinho para vocês no início, que a gente estava conversando. Eu tenho extrema dificuldade em conseguir fazer exercício físico, encontrar prazer exercitando isso com compromisso. Eu já escolhi várias vezes começar, eu já escolhi exercícios diferentes, eu já exercitei vários tipos de escolha com esses exercícios, tentando encontrar um lugar e uma forma que isso se ajuste bem comigo, com o meu ser. Mas eu não consegui ainda exercer compromisso real, profundo, que traga essa constância, que eu veja resultados reais acontecendo nesse lugar. Eu não consegui. E isso é algo que eu sei que vai ter um momento, e infelizmente a maioria de nós só chegamos nesse momento quando a dor bate na porta, de parar e realmente olhar para aquilo e dizer, não, realmente, agora eu preciso me comprometer com ela. De desconforto, de resistência, de que toda mudança, que todo processo de mudança que eu me proponho a fazer, ele vai entrar em contato, tá? Mas o que eu estava falando também no início
Eu tenho um pouco de dificuldade, e eu não gosto muito de lidar, só de eu virar para a pessoa e dizer assim, sustento o desconforto. Porque, na realidade, você já tem inúmeros desconfortos. E você não está conseguindo ficar e muitas vezes acessar o seu espaço interno, o seu mundo interno, porque ele já está lotado de dor, de desconforto, de lembrança complicada que você não está querendo lidar, e você foi jogando tudo aquilo ali para fora. E quando o desconforto ele toma conta de forma generalizada também do teu espaço externo, ou seja, eu estou dentro, lotada de dor, cheia de desconforto, o corpo já está dando sinal disso. Eu vou entrar em contato com fora, eu ainda estou me obrigando a fazer N coisas desconfortáveis, ou seja, entende que tudo passa de um lugar, às vezes, foi o que eu comentei, tudo se torna obrigação? Tudo se torna algo que parece que eu estou lá me colocando, fazer, não, porque vamos dar forma, vamos materializar, vamos bater a meta, e tudo eu sigo nessa linha. Chega uma hora que a coisa trava, e é que eu estou falando do ponto energético. Trava de um jeito que é quase como se faz assim, pelo amor de Deus, para o ônibus que eu quero descer. Então, pode ser que trave o teu corpo, pode ser que trave o teu financeiro, pode ser que trave em relação ao trabalho, pode ser que trave o teu emocional, que venha uma crise, pode ser que trave a tua mente, que geralmente é quando as pessoas chegam para mim, eu estou com muito pensamento acelerado, estou com confusão, não consigo. Algum ponto desse vai travar, que travar, gente, não significa parar, morrer ou não fazer. Travar significa que você se fixou. Você se fixou na dor, você se fixou no pensamento acelerado, você se fixou no desânimo, na ansiedade. É como se fosse uma fixação. Por quê? Porque tudo se tornou uma obrigação. Eu estou, no fundo, desconectada de mim mesma e desconectada de uma porção minha que me acende, uma porção minha que, ao lidar com aquilo, gera um prazer genuíno, gera um interesse. Mesmo, vamos pegar assim, quando um casal está apaixonado, vamos imaginar um casal apaixonado, novinhos, bem florzinha, eu bem florzinha, desabrochando assim, ó, apaixonada, e acho ele lindo, e acho tudo incrível. Mas a gente está com a dificuldade que é marcar de se encontrar e tem uma dificuldade. Aquela chama interna que você tem, não é uma coisa que você sente que parece que você é capaz de atravessar o mundo andando se fosse preciso para encontrar aquela pessoa. Eu sei que em algum momento da vida você entrou em contato com essa sensação. Essa sensação do florescimento, essa sensação de vir uma energia, vir um impulso de dentro de você, vir uma coisa que te movimentava dentro de você, que era uma coisa viva, era uma coisa que te colocava, até teu corpo se abre, sabe? Você vai para frente. É uma coisa muito especial e que a gente perde com muita facilidade, infelizmente. Mas é justamente essa essência, essa energia que te imposiciona e, claro, com a maturidade, você vai aprendendo a direcionar o teu impulso, a olhar para essas perguntas, por exemplo, não se perdendo do teu impulso, do teu desejo, daquela coisa que te movimenta em direção àquilo, mas ainda conectada com você. Então, o que é que eu venho buscando em relação à atividade física? Não fazer pelo viés da obrigação, da força, do controle, que foi o caminho que eu sempre escolhi por muito tempo, desde lá de trás. Como se eu sempre me motivasse, e se eu botasse metas rígidas, e se eu fosse cada vez mais por esse caminho, e se eu não fosse por esse caminho, eu não estava sendo maduro o suficiente, eu não estava sendo responsável o suficiente. Eu entendi que não é o caminho, não é essa forma que eu quero mais, não é a forma que eu intenciono mais de lidar comigo. Eu escolhi, e olha que eu fui e estou trabalhando ainda, crenças raízes básicas minhas, que, nossa, que sustentavam tudo isso. O sofrimento, a autocobrança, o controle, a rigidez. Para substituir por um lugar de
eu quero aprender, sim, a fazer e a realizar muito, porque eu tenho desejos e muitos sonhos, mas de um lugar com mais amorosidade comigo. E não é essa amorosidade que eu vou ficar passando a mão na minha cabeça, que eu não sei que aquilo é algo que é necessário, importante, que eu preciso olhar. Mas é uma amorosidade onde eu me respeito profundamente. E eu tô comigo, inclusive nas minhas maiores limitações. Mas eu tô comigo. E continuando aqui no texto, quando eu olho nessas perguntas, o que, onde, quando, por quê e como, ele continua. Induz-me a definir detalhes, especificar, determinar parâmetros e medir possíveis cenários. Você está... Gente, é possível. E eu estou cada vez mais conseguindo experimentar esse lugar de não me forçar a agir mais, né, pelo controle, pela cobrança, pela rigidez, pelo tem que. E perceba, não é que eu vou pegar, fingir que é oba-oba, vou só agora meditar, e quando eu me conectar com a minha essência, tudo vai fluir. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que tudo vai fluir, porque você ainda vai olhar para as coisas que a tua maturidade, o teu momento de vida, o teu ciclo de vida, o teu corpo, você vai olhar para a realidade. Não pense que você não vai passar por isso sem olhar para a realidade. Você vai olhar para a realidade. Qual é a minha realidade no momento? Não quero mexer nisso. Eu sei que eu tenho um deadlinezinho, um prazo, um período. Eu sei que eu vou precisar olhar isso dentro desse período, mas agora, atualmente agora, dentro do que eu olho, que eu olhei detalhes, que eu especifiquei, que eu entrei em contato comigo, com a minha vida, olhando para a realidade, isso ainda não é uma prioridade. Espero conseguir lidar com ela sem que isso se torne um problema. E que eu não fique o tempo todo só lidando com prioridades que, no fundo, eu reneguei, viraram problemas e agora por isso são prioridades. Não, eu quero lidar com prioridades que são realmente prioridades sem ter virado um problema. Mas primeiro eu vou precisar passar pelos problemas mais urgentes, com coisas que eu renunciei e que eu escanteei por tantos anos. Lidar comigo, me acolher nesse lugar e construindo diariamente, com escolhas, com compromisso, o que eu quero nutrir daqui para frente e materializar. Porque é isso que a energia de hoje está falando. Né? Ele continua no texto: planejo e sonho com a estrutura que almejo. A sabedoria do tom autoexistente ajuda o meu desenvolvimento ao observar que, quando registro a fórmula para a criação de algo, os outros podem replicá-las baseando-se nos meus valores. Isso foi até interessante, que isso aqui no texto me lembrou um pouco. Quando alguém está... Vamos pegar na minha área de terapias, né? Quando alguém desenvolve uma linha terapêutica, um caminho terapêutico, mas aquele teórico, aquele psicólogo, aquele psicanalista, aquele terapeuta, aquele mestre, não deixou uma fórmula, um caminho claro que os outros que estão seguindo dele possam olhar e trabalhar aquilo de forma séria para replicar, muito daquilo ali se perde, não tem força. Porque ele não trouxe realmente a forma com todos esses elementos. Ele viveu a experiência, mas ele não trouxe a forma com todos os elementos. Então, quando a gente começa a olhar esse lugar de, ok, o que é que eu quero criar? Isso provavelmente vai te exigir mudanças na sua vida. Isso provavelmente vai te levar a fazer escolhas. Você vai olhar se você está conseguindo realmente se comprometer ou não com essas escolhas. Como você fica com essas escolhas, como você lida com elas no dia a dia. Não é só jogando lá para o passado ou lá para o futuro, no dia a dia. E aí encontrando uma forma de viver e exercitar isso com mais amorosidade com você, com mais respeito com você mesma. Provavelmente buscando
aquela tua porção adolescente apaixonada, né? Daquela menina que está florescendo, que tinha aquele gás, que tinha aquele fogo lá nas alturas, para te ajudar também a encontrar mais prazer nas experiências que você está vivendo. Eu estou tentando costurar tudo, tá, gente? Tudo que eu. Todas as bolinhas que eu levantei, né? Estou tentando trazer uma coisa costurando tudo das bolinhas que eu levantei de assunto. E aí ele continua. Lembro-me das minhas definições cotidianas e construo as minhas próprias percepções que dão forma ao mundo. Por que eu falei de crença? Por que eu falei que eu estava mexendo e mudando uma crença tão profundas, né? Várias, porque não é só uma, várias crenças profundas minhas. Porque elas ditam muito do meu mundo, elas ditam muito da forma que eu percebo o mundo. E foi muito interessante isso, que a partir do momento que eu comecei a buscar dentro de mim uma maneira mais amorosa de lidar com as coisas, eu fico até um pouco emocionada com isso, pessoas mais amorosas entraram no meu caminho. Minhas relações começaram a encontrar caminhos e formas mais amorosas. E, gente, isso tem muita força. Então, lembre-se, ele traz aqui como definições cotidianas, né? Mas eu poderia deixar até como uma sugestão, a cada dia pela manhã, perceba qual é a tua intenção para aquele dia. Abre espaço para você observar a sua mente, o teu comportamento, os teus impulsos. E que intenção está te movimentando naquilo ali? Qual é a base daquilo ali? E talvez qual é a base da tua percepção de mundo, das tuas crenças que estão guiando tudo isso e que você não se deu conta ainda. Porque o resultado prático na tua vida é muito fácil de visualizar. Tem que ter pessoas que têm dificuldade de admitir e olhar para o real que está acontecendo, mas essa seria a forma mais básica de entender o que é que está regendo as tuas crenças e a tua visão de mundo. Por quê? Porque esses resultados, eles estão refletindo o que está acontecendo dentro de você. E é um lugar que exige muita maturidade sua. Porque para você olhar de forma bem honesta para esses resultados e perceber o que é que essa vida aqui fora, do que eu estou reclamando, do que está desconfortável, do que eu acho ruim, bom, do que eu gosto, do que é importante para mim, o que é que tudo isso aqui fora fala e conta da minha realidade dentro. É uma reflexão. Todos funcionamos como sistemas abertos. Portanto, sou capaz de reestruturar as minhas perspectivas e transformar a minha realidade. Foi isso que eu trouxe. Quando a minha mente, a minha consciência teve condições de realmente perceber o fora, entender que todas as intenções e todas as bases de como eu estava percebendo e lidando com o mundo passava por coisas muito duras, muito rígidas, muito escassas mesmo, sabe? Era bem escassez que estava guiando o rolê. E quanto isso estava me deixando seca. Seca que eu digo no sentido de sem vida, sem ânimo, sem entusiasmo, sem contato com esse fogo do prazer mais. E fui da minha maneira, dentro da minha consciência, do meu processo, e trabalhando um caminhar, ok, isso aqui é a realidade, isso aqui fora está me contando dessa realidade interna. Então, eu vou começar a tentar operar o inverso. Transformar minha realidade operando o inverso. Deixa eu começar a trazer, a plantar, que foi a primeira escolha. Eu escolho seguir um caminho mais amoroso. Mesmo que isso, na minha cabeça de agora, ainda me rende um tempo maior, ou seja, enfim, ou não saiba direito como fazer. Mas eu fiz uma escolha. Eu me comprometi com ela. E eu entendi que ela ia trazer muitas mudanças e ela ia mexer em muitos lugares dentro de mim. Mas eu me comprometi a estar aberta ao processo de mudança. Não definir ponto por ponto do que ele seria, mas estar aberta. E fui no meu ritmo, nessa construção diária, porque isso vai te reestruturar.
Isso vai mexer em muita coisa. Aí, mais ao final, porque eu não vou ler o texto todo, mas mais ao final ele traz uma parte que eu achei bem legal que eu queria compartilhar com vocês. Ele começa a falar sobre tempo, sobre sincronicidade, né? Aonde está esse ponto de sincronicidade, mas ele faz como a gente está falando de terra, né? E a gente está falando de consciência, eu te pergunto, aonde realmente está a tua consciência? Ela está conectada em você, como você sendo o centro, que gera uma gravidade que tudo movimenta ao teu redor, ou ela está sempre fragmentada e perdida fora? Aonde está a tua consciência? E aí eu vou complementar com o que ele traz no texto. A terra vermelha é o ponto de acesso ao meu alinhamento natural com o poder da terra. Ou seja, essa energia de hoje fala muito de um alinhamento com a terra, com Gaia. É o ponto zero da perfeição, centralização com o eterno presente, do qual todo o alinhamento e toda a mágica se manifestam. O meu centro e o centro da Terra carregam o segredo da força magnética da gravidade. Centralizo-me no momento presente. Este é o lugar em que mais posso observar beneficamente as sincronicidades e revelações a respeito do meu padrão pessoal e do meu propósito maior. Olhando para a nossa Terra, para o nosso planeta, ele tem um centro. Ele tem um centro que a partir dali emana, que tem uma lei natural agindo da gravidade, que dali formam grades de forças, que formam magnetismo, que formam o movimento dele, que tudo isso vai se mantendo numa dança harmoniosa. Você também tem um centro. Várias pessoas se movimentam e às vezes botam o corpo no centro, às vezes botam o trabalho no centro da consciência e da vida delas, às vezes botam os filhos no centro. Tem várias formas, mas existe um centro. A nossa energia não opera sem um centro, a nossa mente é moldada para buscar um centro que vai te dar, vai ancorar a tua energia, que vai ancorar a tua experiência de mundo, de vida, mas existe um centro. O que eu estou te perguntando, como eu percebi qual era o meu, é qual é o seu. Você tem consciência de qual é o teu centro, de qual é o centro que você está nutrindo, que você está plantando, que você está dando forma para ele todo dia, com cada escolha que você faz no momento presente, você sabe qual é o seu centro. E é em cima, bem leve, né, o papo hoje, bem... E é em cima desse tema e desse assunto, de tudo isso que a gente falou até aqui, que nós vamos realizar o alinhamento de hoje. Né? Trazendo até mais clareza e mais forma. Vou até botar esta pergunta aqui no testemunho. Clareza de qual é o meu centro. Vou começar fazendo a ativação dos campos de proteção. Se você quiser, você pode repetir isso comigo, tá? Fechando seus olhos, faz uma respiração profunda. Sente o teu corpo. Como é que você está agora? Em nome da minha divina presença, eu sou. Eu, Luiz e França, invoco agora a amada presença de Deus Pai e Mãe, o Cristo cósmico, o comandante Asta, o comando Asta. Solicito também amparo da minha mônada e do meu eu superior, e toda egrégora que me acompanha, para que eu possa realizar da melhor maneira possível este tratamento com o sistema regenerador astariano. Escudo marrárico, ativar agora. Escudo marrárico, ativar agora. Escudo marrárico, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora.
Pirâmide de proteção, ativar agora. E vamos começar. Conectando, conectando, conectando. Quais as tecnologias que serão utilizadas hoje? Pleiadianos, arcturianos, ok? Pleiadianos e arcturianos. Vai ser trabalhado o mental, vai ser trabalhado o emocional, sim. Vou começar pelo chakra básico, e a gente vai seguindo por todos os 7 chakras, e a cada chakra eu falo a palavra que ativa aqui esse alinhamento com essa mesa, tá bom? Você pode ficar relaxada, tranquila e aberta para receber novos insights sobre esse tema, para sentir sua energia, para observar como é que está o funcionamento de cada um desses chakras, a partir das percepções que vierem no teu corpo. Missa, 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 missa.
Passando para o próximo nível, para o chakra sexual. Lona, 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 lona. Próximo nível do plexo solar. Mondasya, 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 Mondasya.
Eles me passam agora uma pergunta para trazer para todas. O que é mais importante para você como um ser, para a sua experiência hoje? A imagem que você criou e que você mostra para todos? Ou o ser que sustenta, que faz tanta força para sustentar essa imagem? O que é mais importante? A imagem criada, refletida no espelho, ou o ser que reflete? E se o que você cria passa cada dia mais por um exercício de ser algo que vem do fundo do teu ser, alinhado com os teus valores, com o que você escolheu e se comprometeu a experimentar. Quanto mais disso passar, a tua manifestação passar por esse lugar, mais curada e fortalecida você será como um ser. Não se trata de chegar a uma perfeição, porque não é algo associado ainda a essa experiência que vocês estão vivendo. Mas se trata de um dos maiores desafios dessa experiência, aprender de fato a lidar com a dualidade, aprender de fato a fazer escolhas e se comprometer com elas dentro dessa dualidade. Esse é o convite que os seres que estão aqui nesse momento, todos eles, disseram sim a esse convite, a essa experiência, a passar por essa vivência dentro dessa dimensão a que Gaia está condicionada. Então perceba, você já é um ser dentro desse sistema. Não é ir muito contra o sistema, mas entender quais são os teus valores dentro do sistema. O que é que está te guiando na prática dentro do sistema e o que é que você está materializando. Próximo nível. Chakra cardíaco. Mintei, mintei, mintei. Mintei, mintei, mintei. Mintei, mintei, mintei. Trazendo a sua consciência agora para o centro do seu peito, para toda a região do seu coração. Perceba se você consegue sentir o seu coração batendo. Perceba o movimento do seu corpo. A cada inspiração e expiração. E trazendo um espaço para conversar com o seu coração. Pergunte a ele o que é que você mais precisa agora. E abre espaço para ouvir.
Se possível, e se você desejar, intencione o seu coração se abrindo para esse desejo que ele trouxe, para essa possibilidade de ganhar mais espaço, ganhar uma forma mais clara, ganhar um caminho para se tornar realidade na sua vida hoje. E simbolicamente você visualiza o seu coração se abrindo para essa resposta, para que isso se torne uma realidade. Gentilmente vamos para o próximo nível, chakra laríngeo, pársico, 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 pársico. Olá, queridas, que no momento de hoje você possa acolher todos os desconfortos, todos os conflitos internos, tudo que você já sentiu em algum momento, a dificuldade de expressar, por achar que não era devido, por achar que era errado, por ter medo de incomodar, de interferir. A tua expressão é o teu ser se manifestando no mundo. Cada ser, quando está vivenciando a experiência feminina, vem carregado de uma dupla potência para expressar e materializar coisas no mundo. O teu corpo físico foi construído para a manifestação, para trazer um ser que vem do sutil e se materializa no físico. Todo o seu sistema, desculpem, todo o seu sistema, tudo em você é organizado para lidar com a vida e com a morte, para lidar com ciclos, para lidar com a temporalidade, para trazer algo do sutil, para refinar essa energia, para limpar, para transmutar e também para densificar, para materializar. Cada ser na experiência feminina tem uma usina de energia no ventre, um ventre que sangra, um ventre que flui com você ao longo da vida e que te conecta a tantas mulheres antes e tantas mulheres depois de você. Como um ser que vem com o desafio de lidar na prática com a materialização que passa pelo próprio corpo. Torne-se uma co-criadora consciente do que passa pelo teu corpo, pelo que a tua energia sutil manifesta, entendendo que não se trata de controle, mas de aprender a se movimentar com o fluxo. Esse é o seu desafio. Aprender a estar viva, aprender a enfrentar e lidar da forma mais amorosa que você puder com o momento da morte, com o momento do fim do ciclo, para que as tuas escolhas sejam mais limpas e refinadas. Uma mulher que só quer gerar vida e não lida com a morte,
ela acelera e intensifica quando esse movimento da energia chegar para a experiência material dela. Pois o seu desafio é lidar com o ciclo, não segurar uma etapa do ciclo. Segurar uma etapa ou atingir o patamar é algo mais enraizado num ser que vem com a experiência masculina, num ser que vem com o corpo moldado a ter um ápice de desenvolvimento e lidar, sim, com a subida e a descida da montanha, em todos os aspectos do ser dele. Mas a mulher não. A mulher, ela está na terra, mas a mulher vive energeticamente a maré, o ciclo das águas. Ela vive energeticamente o ciclo da vegetação. Ela vive energeticamente o ciclo da lua. A terra para a mulher é um solo fértil, onde ela entende quais são as ideias que ela planta, que ela entende como a energia dela flui nas correntezas do oceano, que ela entende como ela é a cada ciclo e face da lua. Criança, você tem o desafio de lidar com a inconstância do seu ser, a trazer sabedoria com cada etapa que o seu ser se identifica e que muda de momento a momento. E numa sociedade que idolatra o controle e o atingir de metas, não existe muito espaço para a experiência e para a mudança, não é mesmo? Então esteja na sociedade, mas entenda quem você é nessa sociedade. Entenda o que você escolhe, o que você escolheu de fato, o que vai ser necessário que você lide e se ajuste. Entenda o que o seu ser trouxe como desafio de transmutação. Porque para além de todo o jogo que já acontece, você é um ser que carrega toda uma informação e que veio com o compromisso de trabalhar essa informação que vem na parte mais profunda do seu ser. Mas se a tua consciência está sempre polarizada e perdida entre tudo que acontece no jogo fora, você não acessa e sai do jogo sem ter transmutado nada do que você veio transmutar. E por ser justamente algo tão simples e não envolver tantas etapas, não envolver tantos passos, provavelmente é uma das coisas mais difíceis para todas as mulheres no mundo hoje. Silenciar. Aprender a partir da experiência do próprio corpo. Entender que as suas dores não são maiores do que o seu ser. Aprender a manifestar a partir de uma experiência mais amorosa. Com mais lucidez, harmonia e amorosidade. Trouxemos para a criança o desafio dessas 3 palavras. Lucidez, harmonia, amorosidade. Essas 3 palavras desafiam a qualquer ser, independente da experiência. Essas 3 palavras convidam o ser a entender as suas oscilações internas e externas. São 3 palavras que chamam a tua consciência para o momento presente, que chamam a tua consciência para o que você está manifestando no mundo, o que você está expressando no mundo, com a sua fala, com o seu olhar, com o seu corpo, com a sua energia. O que acontece no ambiente quando você chega? O que a tua energia muda naquele ambiente? Sem que você abra a boca.
apenas com a chegada do teu ser. Todo navegante precisa de uma bússola. Entenda, você veio numa jornada e está navegando por ela. Qual é a sua bússola? Se você for esperar que os ventos te movimentem, você provavelmente vai gastar muita energia rodando em várias direções, mas sem entender de fato aonde você vai chegar. E frustrada, acreditando que o controle é que vai te levar ao caminho e ao ponto mais rápido. Não, é ilusão. A bússola interna que guia cada ser quando ele desce para a experiência. Lucidez, harmonia, amorosidade. São 3 bússolas que convidamos e damos humildemente com sugestão para cada um. Mas cada uma tem a oportunidade de estabelecer as suas bússolas. Cada ser tem a liberdade de definir a sua bússola. Mas mais importante do que isso, eu digo, defina, escolha e faça isso do mais profundo que você puder do seu ser. Para que cada experiência que você tem a oportunidade de viver, ela seja válida. Saia da dualidade do bom e do mal, mas que ela seja válida, porque ela foi vivida por inteiro por você. Ela foi uma escolha. Que a luz do Divino Criador esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre, e assim é. Próximo nível, frontal. Contés, 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 contés. Saudação, seres. Pedimos para que todas possam se concentrar agora na energia que emana da sua testa. Visualize uma fonte de luz irradiando na sua testa. Iremos auxiliá-las no que for possível para a liberação de campos de hologramas que prendem vocês nas mesmas visões. Que essas visões possam ser agora limpas, restauradas, sanadas. Que o fluxo do seu frontal possa ser revitalizado. Que a luz do teu ser que emana e que vem da fonte de tudo que é, possa refletir a energia do ponto do ser que você é agora. Foquem na luz. Retirando sistemas de bloqueio, controles, implantes e chips. Realizando uma limpeza em todos os níveis. Que a luz do Criador possa ser um ponto de lucidez do teu ser hoje e sempre. Saudações. Próximo nível. Zialum, 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 Zialum.
Vamos voltando. Percebendo o corpo. Como é que você está se sentindo nesse momento? Como é que foi para você a experiência?